Pronto, está sendo gravado. Então, agora a gente vai estar iniciando o nosso curso, a primeira aula, na verdade, de escrituração fiscal. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre tributo e imposto? Quem conseguiria me dar uma definição, ou até o mesmo um achismo, do que é um tributo e um imposto? São iguais? São diferentes? Por quê? Qual é a diferença? Não, muda apenas a palavra. Não é a mesma coisa. O que vocês entendem sobre tributo e imposto? Impostos são taxas, né? Impostos são taxas. Eu não vou falar ainda se está certo ou está errado, tá? A gente tem que levantar as informações. A Ana Beatriz falou que impostos são taxas. Professor, Edilene, a visão de tributo que eu tenho, ela precisa de um fato gerador. Foi isso que eu sei, acho que eu li uma vez sobre isso. E o imposto, ele é um tributo porque o tributo ele é relacionado à moeda, ao pagamento. Então, tem diferença? Tem. Tá. Então, o tributo tem um fato gerador. O imposto tem um fato gerador, se não me engano. E os tributos não? Ou também? Não, acho que os tributos não. Certo. Então, tem uma diferença dos impostos dos tributos. O imposto ele tem um fato gerador, os tributos, teoricamente, por enquanto, não. Isso. Show. Muito bom. Quem mais poderia dar uma definição aí? Um achismo, tá? Professor, falei Oi. errado. Imposto não é taxa, não. Não? O que é imposto, então? O que é taxa? Se não é imposto, o que é? Eu tô confusa. Não, a intenção é ficar confusa mesmo, tá? Então, temos aí... aumentando o nosso repertório. Agora temos impostos, temos tributos e temos taxas. São coisas diferentes? Para mim, Flávia, até então, tributos e impostos era a mesma coisa. Que eu entendo que é uma prestação de contas que a gente precisa ter para o governo, para o estado, para o município. Aí as taxas acho que é o valor que você paga, a porcentagem que você paga de cada imposto para cada fim. Certo. Eu acho que taxa é relacionada a serviço, né? E no caso, o imposto não seria relacionado ao serviço? Ai, confundiu. Eu acho... não sei. E aí, Catarina, o que você me fala? Ajuda a gente aí. Assim, né, no meu entendimento, eu acho que todo imposto é um tributo. Mas nem todo tributo é um imposto. Tributo, as taxas, é onde eu sei, elas são consideradas tributos, mas elas não são impostos. Então, aí tem uma outra definição, na verdade. Então... Não, eu não sei se estou falando certo, entendeu? Não, tá certo. Na verdade, tudo que vocês falaram tem relação, ao mesmo tempo ela se diverge, mas a intenção nossa é colocar tributo é isso. Imposto é isso. Tá horrível a gravação. Tá chiando muito. Melhorou agora. Sim. Não mais. Agora melhorou. Tá chiando bastante, Dani.
Mas é isso, tá? O imposto, ele é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto. Mas o que mais é tributo, se não é somente imposto? Pessoal, tudo que vocês falaram tem correlação, tá? A gente precisa definir o que é um, o que é outro. Por isso que eu levantei. É muito comum, vocês da área fiscal, eu falo que vocês são da área fiscal agora. O iniciou a escrituração fiscal é da área fiscal. Tem que saber a diferença. Não tem como falar assim, mas eu não sei a diferença ou é igual. Antes de iniciar o curso, vocês poderiam falar que é a mesma coisa ou que tem pouca diferença, mas na verdade a diferença deles é gritante, tá? E temos que saber. Para ajudar vocês, a gente vai decorrer da aula montar o esqueleto, o que é o que, tá? Então eu não vou responder agora para vocês o que é, mas eu vou ajudar vocês com isso. Eu vou responder para vocês primeiro, através do artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional, o que é um tributo. Vocês podem perceber que ao fazer a leitura, ele é claro, objetivo, e vocês não vão ter nenhuma dúvida, porque ele vai explicar detalhadamente o que é um tributo. Eu vou fazer a leitura, depois vocês me falam se realmente ficou claro ou não. Eu vejo que é muito claro o que esse artigo 3º explica para nós. Ele fala que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá bem claro, pessoal, não tá? O que é um tributo? Para mim ficou assim, eu acredito que vocês também, sem sombra de dúvidas, não é? Só falta decorar o texto todo. Verdade. Complicado, né, essa definição. O governo também não ajuda a gente a definir o que é tributo, né? Não, nem um pouco. Vocês não sabem a riqueza que traz esse artigo 3º. Para ajudar vocês, eu falei brincando que ele é fácil, pessoal, não é nada fácil. É uma interpretação aí chatinha de fazer, mas a gente precisa saber, ao ler esse artigo, o que ele quer dizer para nós. Para isso, eu vou estar junto com vocês, passo a passo, fazendo a definição desse artigo. E no final a gente vai fazer uma tradução, na verdade, tirar do direito e trazer para a nossa linguagem, para a gente conseguir entender o que é tributo. A partir daí, a gente vai começar a fazer uma separação. O que é tributo, o que é imposto. Certo? Com o tempo a gente vai fazer essa separação. Tudo na aula de hoje. Então, o que eu fiz? Eu só apenas trouxe separado, tá? Peguei esse artigo aqui e trouxe separado por linhas, por frases. E aí eu pergunto para vocês, quando eu falo prestação pecuniária compulsória, o que seria uma prestação? No meu entendimento, seria uma prestação de serviço. Prestação de serviço, certo? O que mais que poderia ser prestação? Outra vertente, sem ser serviço. Algo que você precisa apresentar, provar, enfim, para... prestação de contas. Sei lá, tô prestando conta, tô provando para eles que eu comprei isso, que eu paguei isso, algo do tipo. Então, tem uma prestação de serviço, prestação de contas. Tem uma prestação que geralmente é a primeira que é falada, e na verdade vocês não falaram ainda. Que toda vez que a gente compra alguma coisa e a gente não quer pagar à vista, a gente paga a prestação. E a prestação é a parcela, é uma parte, certo? Tem essa prestação também. Vamos ver qual prestação ele está se referindo. A prestação de contas, prestação de serviço ou a prestação de pagamento. Depois ele fala
Alguém sabe dizer o que é pecuniária? Ou vocês nunca ouviram falar dessa palavra? Já ouvi, mas não sei o significado dela, não. Mesma coisa, já ouvi também, mas não sei o significado correto. É Eu dinheiro. já ouvi, mas não lembro. Pecuniária, ela é caracterizada como prestação em dinheiro, pecúnio, dinheiro. Então, quando fala prestação pecuniária, é uma prestação em dinheiro, que daí ele elimina a prestação de serviço e elimina a prestação de contas. É a prestação que é a parcela, é o pagamento. Na verdade, nada mais é do que o pagamento de uma guia. Então, ele já fala que tributo é uma prestação em dinheiro, uma prestação em riqueza. Ele quer receber essa riqueza. E o que seria algo compulsório? Alguém já ouviu falar de compulsório? Isso é algo compulsório. Vem de compulsivo, algo que você faz que... alguma coisa meio que te obriga a fazer. Não sei, algo do tipo. E isso não, é isso mesmo. Compulsório. Isso é compulsório, você não tem como escapar. Isso é obrigatório. Então, a primeira frase, ela caracteriza uma prestação em dinheiro obrigatória. É mentira? O tributo não é uma prestação em dinheiro obrigatória? Pois é. A gente precisa pagar. Precisa pagar, não tem como... Ah, mas e se... Não, tem que pagar. Ah, mas e... Não, tem que pagar. Existem alguns casos que você não paga tributo, mas também você não adquire o bem, a mercadoria, porque está ligado ao fato gerador. Fato gerador a gente vai falar mais para frente, que é o nascimento da obrigação jurídica. Se não nasce, se você não tem um carro, você não vai pagar o IPVA, porque você não ativou o fato gerador. Tá? É só esse exemplo. Então, se você tem... Ah, eu tenho uma empresa de comércio, você vai pagar o ICMS. Por quê? Porque é uma prestação pecuniária compulsória. Você tem que pagar essa prestação em dinheiro obrigatória. E logo abaixo ele fala moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Dando continuidade, o que seria moeda ou cujo valor nela se possa exprimir? Lembrando que está relacionado com a prestação pecuniária compulsória. Então, é uma prestação em dinheiro obrigatória. Aí ele fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O que seria o significado? A tradução. Pode falar, Dani. Eu acho que poderia ser em dinheiro, né? Ou um bem que possa pagar o valor desse tributo obrigatório. Isso. O que acontece quando a empresa ela não paga impostos, ela falha? O que ela acontece? O que acontece com os bens dela? É apreendido para fazer uma... Como que fala? Eu esqueci a palavra. Mas realmente faz uma avaliação de todos os valores que a empresa de bem que a empresa possui para quitar essa dívida e pagar todos os tributos. Exato. Ou seja, a lei é clara. Se você não paga em dinheiro, você paga em bens. Em moeda, ou seja, em dinheiro nacional. Moeda, ele não fala real, porque moeda pode ser real, dólar, qualquer tipo de moeda. Ou cujo valor nela se possa exprimir. Eu não tenho 20 mil reais, mas eu tenho um veículo cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, um veículo no valor de 20 mil, um veículo que substitui o valor de 20 mil. Tá? O veículo dei só um exemplo, tá? Mas existe isso. É uma prestação pecuniária obrigatória que você paga em dinheiros ou em bens. Ou vocês estão vendo o quão é obrigatória, né? Não obrigatória assim, é obrigatório fazer essa atividade. Se eu não fizer, depois dou um jeito.
eu aprendo na raça depois. Não, obrigatório se você não fizer, você vai pagar em dinheiro. Você paga em dinheiro ou você paga em bens. Mas que você vai cumprir, você vai. Faz sentido para vocês até agora? Muito sentido. Sim, muito. Show! Vamos melhorar isso, né? Temos muito a melhorar ainda. O próximo ele fala: não constitua sanção de ato ilícito. O que seria uma continuação? Não constitua sanção de ato ilícito. Tem duas interpretações essa frase. Ato ilícito, acho que é algo meio que fora da lei. Certo? Show, Agora, isso mesmo. não constituir. Mas esse algo ilícito, ele pode estar relacionado à lei e pode estar relacionado também à prestação, ao bem. Como assim? Não constitua sanção de ato ilícito. O que não constitui sanção de ato ilícito? Eu acho que, se não for pago tributo em dinheiro, que o bem envolvido não tenha sido adquirido com atos contra a lei, né? É isso. Ele só pode confiscar bens na qual ele tenha o governo tenha garantia que aquele bem é lícito. Que tá no nome da empresa, tem documento fiscal, é isso. Tem essa interpretação, tá? Desde que não constitua moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, não constitua sanção de ato ilícito. O governo ele não vai se apropriar de bens na qual ele vem de origem ilícita. Porque se ele pegasse também ilícito, ele estaria contra ele mesmo, né? Porque a lei serve para deixar as coisas lícitas. Se ele começa a pegar bens ilícitos, ele está indo contra ele mesmo. Então, realmente, Dani, uma das interpretações é essa, que ato ilícito seria relacionado aos bens, do valor nela se possa exprimir, e depois, que não constitui sanção de ato ilícito, ele fala também, olha, se eu pegar o seu dinheiro, você tem que pagar em dinheiro, em moeda, ou em bens, essa ação de eu receber em dinheiro ou receber em bens não constitui uma sanção de ato ilícito. Ou seja, eu não estou fazendo algo contra a lei, eu estou fazendo algo dentro da lei. Por quê? Por que ele fala isso? Ele fala e ainda complementa com o de baixo. Porque está instituída em lei. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada ou medida provisória. Então, ele fala, olha, eu posso receber em dinheiro ou em bens. Ele deixa claro. Isso que eu estou fazendo não é ato ilícito, não constitui ato ilícito, porque está em lei. Ao mesmo tempo, ele tem uma dupla interpretação, porque o direito, vocês vão se deparar muito com isso. Até os advogados, eles usam a lei e a interpretação da lei para poder estar indo para processos. A outra interpretação foi essa que a Dani trouxe para nós. Não constitui sanção de ato ilícito. O quê? A empresa ir lá e apanhar os bens. Certo? Ela só vai apanhar bens de ato lícito. Por que ela pode fazer isso? Porque está instituído em lei. Então, tem essas duas interpretações que são foco, tá? E sempre ele fala, tá na lei, eu posso fazer tudo porque tá na lei. Lembrando que esse é o artigo 3º do Código Tributário Nacional. É o código nosso master depois da Constituição Federal, certo? Sobre essa dupla interpretação dessa Constituição de ato ilícito, tudo bem para vocês também? Ficou bem esquematizado? Sim. Para mim, sim. Show de bola. Sim. E no
por último, tem a nossa frase, cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Quem consegue trazer para nossa linguagem habitual o que essa frase quis dizer? Cobrada de qualquer pessoa física ou jurídica? Depende, se tem um CPF ou CNPJ, vai ser cobrado, é isso? Na verdade, ele quer dizer ainda o contrário. Ele é cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Ô, Stephanie, você tem uma empresa prestadora de serviço, certo? E a sua empresa prestadora de serviço, ela paga o ISS, que é o imposto municipal, porque ela presta serviço. Então, ela paga o imposto sobre serviço. Certo? Sim, né? Você tem uma empresa, não tem? Certo, certo. A sua empresa, ela vai pagar, por exemplo, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados? Levando em consideração que você é uma prestadora de serviço e você não faz nenhum tipo de industrialização? Nesse caso, não. E você também não faz nenhum tipo de comercialização. Então, automaticamente, você também não paga o ICMS. Você apenas pega o produto, faz a manutenção nele e devolve. Você também não vai estar recolhendo o ICMS, porque você não está comercializando, não está circulando mercadorias. Aí eu volto na frase. Que o tributo, que é em dinheiro obrigatório, que é em moeda ou em bens, que não é um ato ilícito porque está na lei. E ele fala que é cobrado, o tributo é cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Tá, acho que eu entendi. Então, não vão ser, sei lá, tem X impostos, não vão ser cobrados todos a mim, vão ser cobrados que são vinculados à minha empresa. Exato. Ele fala assim, ó, ele assusta você no começo, falando que vai cobrar imposto, que se não pagar imposto, que é a prestação em dinheiro, vai pagar em bens, porque tá na lei. Ele assusta você no começo da frase. Depois ele fala, vai ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, você vai pagar imposto sobre aquilo que sobre o motivo da sua empresa existir. É a mesma coisa, eu vejo que a lei, ela serve muito para as empresas e também para nós. Eu gosto de fazer essa referência. Nós, todo mundo aqui, paga IPTU? Sim. 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 Todo mundo, eu falo todo mundo? Quem tem imóvel. Quem tem imóvel. Ou seja, atividade administrativa plenamente vinculada. Atividade administrativa vinculada. Por quê? Igual Se você TVA, tem um imóvel, se você não tem um carro, você não paga. Então é isso que ele fala. Você não quer pagar. É igual eu falo, você não quer pagar imposto? Não, eu odeio pagar imposto. Então, filho, tenha um salário baixo, que você não paga imposto de renda. Começa por aí. Vive reclamando, nossa, eu pago um monte de imposto de renda. Filho, é só ter um salário baixo, não ter casa, não ter carro, ir no supermercado, não comprar mercadoria no mercado, não. Vive de sol. Vive de sol. Porque daí você não vai pagar imposto. E ainda, quer dizer, você vai pagar imposto que vai ter eletricidade, vai pagar imposto de energia elétrica. Mas é só assim que você não paga imposto. Ah, mas eu não quero ficar sem carro, eu quero ter um bom salário, eu quero ter uma boa casa. Então, automaticamente, você ativou o seu fato gerador, você tem uma atividade plenamente vinculada. Você vai pagar imposto. É a mesma coisa das empresas. Ah, eu não quero pagar ICMS. Então, não abra um comércio. Porque você vai pagar um ICMS se você tiver um comércio. Porque vai ativar o artigo 3, que vai falar que é obrigatório, é dinheiro, é compulsório. Não tem como você escapar. Se você não pagar, vai pegar bens. Ele é claro, objetivo.
ele fala de uma maneira estranha para que nem todo mundo entenda. Porque se todo mundo entender também, ele não vai conseguir penalizar ninguém. Mas é isso que ele deixa claro para nós. Então, essa última frase, ele fala, cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Ou seja, se você, na sua atividade, não está vinculado àquele imposto, aquele tributo, se você não faz empréstimos, financiamentos, você não faz aplicação financeira, você não vai ter o IOF. Então, não quer dizer que você tem a empresa que você é obrigado a pagar. Certo? Eu sou um comércio, eu não vou pagar o IPI, porque não está vinculada a razão da minha empresa de existir industrialização de produtos. Então, não vai ter o IPI. Então, é isso que ele quer dizer. Você paga imposto? Sim. É obrigatório? Sim. Pode pegar seus bens se você não pagar? Sim, pode. Mas você vai pagar somente aquilo que você está vinculado à sua empresa. Certo? Quem poderia estar fazendo agora, né? Vamos voltar que eu fiz a pergunta para vocês. Se alguém conseguiu entender. Alguém conseguiria traduzir para mim essa frase do artigo 3º, conforme a tradução que a gente fez para o nosso comum, nosso brasileiro normal? Quem que poderia fazer essa tradução para nós? Ou pode ser em conjunto também, um vai ajudando o outro para a gente poder estar fixando esses conceitos. Eu peguei o início e o final. Eu peguei porque eu anotei, na verdade. Não tem problema. A Camila te ajuda, a Bia te ajuda. Aqui então, é uma equipe, um ajuda o outro. Seria toda prestação em dinheiro, caso em moeda, né? Deixa eu ver aqui. Cujo valor nelas possa exprimir. Não, caso compulsória que é obrigatório, então todo valor, toda prestação em dinheiro obrigatória. O resto eu já não lembro mais. Boa, então já temos uma parte traduzida aí que a Stephanie trouxe. Quem poderia ajudar complementando essa tradução aí? Então ela falou que é toda prestação em dinheiro obrigatória. E aí? Aí a moeda cujo valor dela possa exprimir significa que se você não paga a dívida em dinheiro, pode ser pago por um bem que seja no mesmo valor do tributo. Show, Dani, isso mesmo. Também que ela é relacionada de acordo com a atividade que você exerce. A atividade do CNPJ, basicamente. Isso. E ela é ilícita? Pode ser cobrado, não pode? Pode ser cobrada, é ilícita. É isso mesmo. Tá na lei, então tem aquela interpretação que eu trouxe para vocês, que ele não pode cobrar impostos sobre mercadorias que são ilícitas e, ao mesmo tempo, não pode confiscar mercadorias ilícitas. Tem essa definição e tem também que ele fala não é algo ilícito porque está na lei. Então, ele afirma ainda que ele está correto. Pessoal, ficou bem mais claro para vocês, pelo menos o que é um tributo? Imposto, a gente está falando, vamos falando no meio também, mas a definição agora do artigo 3º é o que é tributo. Para vocês, está tudo bem? Ficou melhor a explicação? Bem melhor. Sim, sim. Sim. Perfeito. Vamos continuar então. Eu vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui, eu queria que vocês anotassem as informações que vocês acharam relevantes, tá? Ela vai falar sobre tributos, ela vai falar sobre tributo do Brasil. Antes disso, eu queria perguntar para vocês, fazer algumas perguntas antes de apresentar o vídeo. Vocês acham que o Brasil
quem paga mais imposto? São pessoas físicas Nós, ou pessoas jurídicas? os Eu dois. acho que a jurídica. Jurídica paga mais. Jurídica. Todo mundo concorda que a jurídica paga mais? Do Brasil? Sim, eu concordo, pelo menos. Eu também. Certo, beleza. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que o vídeo vai estar respondendo, tá? O Brasil é o país que mais paga imposto do mundo? Se não Sim. for o principal, é um deles, que daí eu já Eu ouvi falar também. muito. Acho que ele é um dos mais. Certo. Todo mundo concorda, discorda? Você acha que o Brasil tá lá em Concordo. cima? Bom, eu concordo também. Certo. Eu vou fazer mais uma pergunta e eu já vou soltar o vídeo para vocês. Se eu falar para vocês que o Brasil, em média, arrecada a mesma quantidade de imposto, de tributo, que os Estados Unidos, vocês diriam que eu tô louco ou vocês concordariam? Eu concordo. É que o governo não sabe usar o dinheiro. Eu acho que Ah, paga Sim. até mais. Exatamente. Será que é verdade isso que eu falei? A gente vai saber agora no vídeo. E aí eu gostaria que vocês anotassem as informações que vocês acham relevante para a gente estar conversando sobre isso também, tá? Então eu vou colocar o vídeo aqui. E aí, se vocês quiserem anotar no caderno ou no WhatsApp, em qualquer outro lugar. Aí eu vou compartilhar, peraí, que ele tá abrindo aqui. Vocês estão ouvindo? Sim. 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 Impostos existem há muito tempo. Os faraós cobravam, gregos e troianos também. Quem não pagava, morria. Hoje só morremos de raiva mesmo. Até os Beatles fizeram uma música para reclamar de impostos. Por mais que o assunto não seja lá muito agradável, ele é importante e interessante. Não é à toa que já foi coadjuvante em outros vídeos aqui do canal. Mas impostos merecem um vídeo exclusivo. Vamos comparar alguns países, tentar ver o seu lado positivo e até divertido. Impostos cercam a carteira das pessoas por todos os lados, no mundo inteiro. Quando você recebe o seu salário, uma parte é abocanhada pelo imposto de renda. Quando você compra coisas, também paga impostos. E dependendo do que você comprou, continua pagando enquanto for dono dessas coisas. Por exemplo, quem tem carro paga IPVA todo ano e quem tem imóvel paga IPTU. Empresas passam pela mesma situação, com impostos sobre lucro, gastos e bens. Só que elas conseguem repassar esses impostos nos preços que cobram dos clientes, ou pagando aos seus funcionários menos do que poderiam. Até porque seria impossível manter o negócio com o governo ficando com a maior parte do seu lucro. Quem paga a conta somos todos nós. A diferença é quem recolhe os impostos. Comparar carga tributária entre países é uma coisa delicada e subjetiva. Não vai ser em um vídeo no YouTube que você vai aprender tudo, mas dá para ver uns dados interessantes e apontar o caminho para quem quiser se aprofundar mais. A OCDE, por exemplo, acompanha o imposto de renda médio pago por cada pessoa em vários países. Os dados são inclusive divididos entre solteiros e casados, com e sem filhos, já que isso pode fazer muita diferença no imposto pago. Essa animação mostra a evolução dos impostos pagos por solteiros sem filhos desde 2000. As taxas em geral não mudam muito ao longo dos anos. O país com o imposto de renda mais pesado atualmente é a Bélgica, onde o governo fica com 42% do salário médio das pessoas. O menor de todos é o nosso vizinho Chile, com 7%. Nem todos os países do mundo estão aqui. Por exemplo, não aparecem os vários paraísos fiscais que não cobram imposto de renda. Por falar nisso, se você quiser saber mais sobre eles, assiste esse vídeo sobre o mundo offshore. É só clicar aqui ou no link na descrição. O Brasil também não está nesse gráfico, mas dá para estimar aonde a gente ficaria. E a resposta pode te surpreender. A alíquota máxima do nosso imposto de renda é 27,5%. Ouvindo isso, você pode achar que a gente ficaria por aqui, mas não. O nosso imposto de renda aumenta tipo numa escadinha. Quanto mais a pessoa ganha, mais a alíquota sobe. Na prática, só chega no último degrau quem ganha mais de uns R$ 4.600 por mês. Como o salário médio aqui é de menos de R$ 2.000, poucas pessoas chegam a pagar imposto de renda. Ou seja, se o Brasil estivesse nesse gráfico, apareceria por aqui.
Você deve estar achando que eu estou falando besteira. Afinal de contas, sempre ouvimos por aí que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas não se esqueça que esses dados que te mostrei são do imposto de renda de pessoas físicas. Ainda tem esse resto todo que pagamos nos produtos que compramos e os impostos recolhidos pelas empresas. Então vamos falar sobre esses impostos corporativos. O Fórum Econômico Mundial compara todo ano a competitividade econômica de vários países do mundo. Uma das métricas utilizadas é justamente a carga tributária sobre empresas. Eles avaliam não só o imposto de renda, mas outros tributos como a contribuição para o INSS, o FGTS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o IPVA, ICMS, PIS, COFINS e aí por diante. Com isso, eles fazem uma estimativa da taxa média paga por empresas em 140 países. Tá procurando o Brasil, né? Estamos aqui. A nossa taxa total de tributos sobre empresas é a 7ª mais alta do mundo. Vamos fazer algumas comparações. Ela é bem maior que a média de todos os outros países. Até comparando com os nossos colegas aqui da América Latina, ela é alta. Aqui estão as maiores economias da Europa e da América do Norte. Só a França chega perto do Brasil. Todos os outros cobram bem menos. E quem olha a taxa sozinha não vê o trabalho que dá para pagar impostos. Empresas brasileiras, em média, precisam de 2.600 horas de trabalho por ano para calcular, arquivar e pagar todos os impostos. Por isso que aqui grandes empresas precisam de departamentos tributários enormes e sistemas caros e complexos. Enquanto isso, na França, que tem praticamente a mesma taxa, são necessárias apenas 137 horas por ano. Mas o Bahrein junta o melhor dos dois mundos. A taxa lá é super baixa e pode ser paga rapidamente, sem burocracia. Vamos parar para pensar nesses dados. No Brasil, as taxas recolhidas de pessoas individualmente são baixas em relação ao resto do mundo. Pelo menos no imposto de renda são. Por outro lado, nossos impostos recolhidos por empresas estão entre os mais altos do mundo. Isso dificulta a comparação entre os países. Se o Brasil recolhe pouco das pessoas e muito das empresas, e outros países fazem o contrário, como vamos nos comparar com o mundo? Uma forma de tentar resolver isso é comparar o total de impostos em relação ao PIB, independente de quem recolhe. O Banco Mundial faz essa conta para vários países e publica o resultado na internet. Dessa vez, o Brasil fica bem próximo da média mundial. Como tem muitos países na lista, vou destacar só alguns pontos interessantes. Os outros países em desenvolvimento da América Latina estão bem parecidos com a gente. Olha as principais economias da Europa e repara como o Reino Unido é bem mais pesado que os outros. Por fim, aqui estão os Estados Unidos. Mas, na verdade, também não adianta só comparar percentuais de PIB, porque isso não leva em conta a qualidade dos serviços públicos. Se os nossos fossem sustentáveis e bons como os desses outros países, não seria ruim ter a carga tributária que temos. Mas não são. É exatamente por isso que temos vídeos comparando qualitativamente os sistemas de saúde e de educação no mundo. Se você quiser ver, clique aqui ou nos links aí embaixo. Impostos sozinhos não são um problema. Se forem utilizados corretamente, podem ajudar a diminuir a pobreza e concentração de renda ou incentivar o desenvolvimento em regiões desfavorecidas. O problema é quando eles são mal aplicados. As pessoas não detestam os tributos, mas sim a impressão de jogar dinheiro fora, entregando a governos ineficientes aquilo que trabalharam muito para receber. Isso acontece no mundo inteiro. Agora que falamos sério, vamos nos divertir um pouco. Governos criativos já inventaram muitos impostos bizarros. O Antigo Egito taxava óleo de cozinha. Depois, o Império Romano taxou urina, de onde era retirada a amônia para fazer produtos de limpeza. Por falar nisso, a Europa taxou sabão durante muitos anos, e a Rússia chegou a inventar o imposto sobre barbas. A Inglaterra já teve impostos surreais tentando captar dinheiro sobre a propriedade de imóveis. Primeiro taxaram lareiras, depois janelas. Quando os proprietários começaram a cobrir lareiras e construir imóveis sem janelas, o governo passou a taxar o número de tijolos usados, o que fez com que os pedreiros passassem a usar tijolos maiores. Até hoje, a Inglaterra cobra uma taxa anual sobre televisões. Cada TV te obriga a pagar um valor que é usada para financiar a programação da BBC. Mas o mais estranho foi quando ambientalistas da Irlanda e Dinamarca propuseram taxar proprietários de vacas devido ao suposto impacto ambiental dos seus platos. A ideia não vingou, mas causou muita discussão. Se você gostou, se inscreve no canal, curte e compartilhe os vídeos. Esses são outros que podem te interessar. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Bem interessante. Nem dá para ver que a gente não paga tanto imposto, porém é o que ela falou, a gente não tem de volta
o que o governo deveria fazer, né? Saúde, educação, essas coisas. A lavagem de dinheiro é tanta que não sobra nada. É o retorno que, quando é utilizado em outros países, né, que tem a carga até maior que a nossa, é devolvida para a população. Aqui, infelizmente, igual o nosso amigo falou, a corrupção acaba deixando muita gente desfavorecida ainda um pouco, bem mais pior do que a situação que eles vivem. Sim, acho que é o que as meninas falaram. É isso mesmo, o imposto é pago, e ainda, pessoal, imaginem, já tem muito imposto a ser recolhido, né? O fato gerador nosso, as nossas obrigações compulsórias são altas. Mas percebam ainda a seguinte situação, tá? O fato é, a arrecadação é alta. Imaginem se de uma hora para outra todas as empresas começassem a recolher corretamente e pagar toda a tributação corretamente. Sabe, né? Que esse valor que foi passado é o valor que foi recolhido. Mas muitas empresas calculam errado, existe a fraude fiscal, ou fazem o tributo, mas não recolhem o tributo. Imagine uma perfeição tributária em todas as empresas. E imaginem o valor que será recolhido. Se tudo fosse redondinho, perfeito. Vou fazer uma pergunta a vocês. Quantas empresas vocês conhecem que faz assim, ó, na risca, tudo dentro da lei? Eu não conheço nenhuma. Que assim, não, vai fazer, vai pagar mais imposto, mas vai fazer certo. Que empresa que faz isso? Nenhuma, eu acho. Eu também acredito que nenhuma. Imagine se fizesse o Brasil, quanto que ele iria arrecadar. Sim. Mas quer dizer que a gente estaria em uma situação melhor? Não. Não. Por isso que é frustrante, tá, pessoal? Não justificando, tá? Em hipótese alguma, a intenção é justificar o motivo. Mas se as pessoas, essas empresas visualizassem que, bom, eu vou pagar em dia porque isso é retornado para nós, as empresas não teriam problema em fazer o recolhimento. O problema está, para quem paga errado e paga certo, não tem o retorno. Porque não é distribuído da maneira correta os recursos, principalmente os impostos, que é um tributo. Vocês perceberam que toda vez que a gente falou de tributo, a gente falou de imposto. Então, ou seja, tem relação entre eles. Nós geralmente julgamos muito. A pessoa física paga muito imposto. A prova está aí, né? Não é todo mundo que paga, só que recebe o valor acima de 1.933, se eu não me engano, ou por volta disso. Mais do que isso, tem a retenção do IR em folha. Então, não é todo mundo que paga. A empresa paga muito imposto. Mas será que se todos pagassem impostos de maneira correta, a carga tributária não seria menor? Será que os impostos não diminuiriam? Por que as empresas fecham? Porque elas não se organizam para pagar as contas em dia, os impostos em dia, ou porque ela não faz algo errado? Fica meio contra... não sei, eu estou falando, mas eu queria que vocês fossem pensando comigo também. Hoje, a empresa que faz certo, ela não consegue ficar no mercado. Se eu abro uma empresa e faço ela tudo errado, não pago imposto, compro sem nota, porque querendo ou não, já vou falando para vocês. As empresas pagam nota através de nota fiscal, por isso que tem essa meia nota,
Ah, eu compro sem nota. Se você não compra com nota, não tem tributo, não tem imposto. Não tendo imposto, automaticamente você não paga e você não repassa esse imposto. Ou a empresa não paga. Desde o momento que eu decido, eu não vou comprar com nota, eu vou comprar sem nota, eu vou vender sem nota. Se o fiscal aparecer, não tem problema, eu pago a multa, mas eu não vou comprar com nota porque eu quero pagar menos imposto. Se a pessoa não paga imposto, automaticamente o preço dela no mercado fica menor, porque ela não precisou incluir o imposto no seu preço de venda. Eu faço errado, na hipótese, eu faço errado. Mas a Ana Beatriz, ela tem uma empresa que é parecida com a minha, só que ela decide fazer tudo correto. Ela só compra com nota, ela só compra sem nota. Ou melhor, ela compra com nota, ela só vende com nota, ela paga os impostos dela na risca, não atrasa uma parcela, uma prestação pecuniária compulsória, ela corretíssima, não tem parcelamento, ela faz tudo certinho. Quando ela coloca preço de venda no mercado, o preço dela vai ser maior que o meu. Por quê? Porque ela tem, dentro do preço de venda dela, está incluso o valor do imposto, que é o correto. Ela deve fazer assim. Mas daí eu pergunto para vocês, quem consegue sobreviver no mercado? Quem não faz correto, porque o consumidor vai atrás desses, que é mais barato. Para ele não importa. Para ele não importa, até porque ele não tem como saber. Entre eu e a Ana Beatriz, a gente tem um comércio que é parecido. Só que o atendimento dela é igual ao meu. A gente atende bem os funcionários, a gente faz o pós-venda, a gente engala, posta no Facebook, posta. Vocês sabem se a gente compra com nota, se a gente paga imposto? Vocês não sabem. A diferença entre nós não tem diferença que vocês, consumidores, conseguem visualizar. O atendimento é perfeito, é excelente, tem uma receptividade, um bom local. Vocês vão por preço. Ou por afinidade, mas... E aí, por preço, eu acabo vendendo mais. E ela, por fazer tudo certo, acaba vendendo menos por conta do preço. É justo isso? Não. Ela tá errada? Não. Não tá errada. É aí que tem a inversão de valores. Em vez daquele que tá certo continuar certo, ele não aguenta, ele acaba fazendo errado para conseguir sobreviver. Isso não é certo. Tá? Tem uma inversão de valores. Em vez do errado aprender, bom, fazer o certo, não. O certo aprende a fazer o errado. Para questão de sobrevivência. Mas ele é tonto, né? Ele fecha a empresa, você não consegue pagar. Mas se a empresa é a única fonte de renda da família dele? Se essa é a única forma de conseguir sustentar a família? Não justificando, tá, pessoal? Mas olha que complexo que é. É muito complexo essa parte. Mas tem que fazer o certo. Por isso que muitas empresas não fazem certo. Por que eu vou fazer certo? Teve uma empresa aqui na minha cidade, Dois Córregos, que a cidade inteira conhece que a empresa ela compra tudo sem nota. Ela compra do Paraguai e vende para nós. Mas a gente sempre compra dessa empresa. Eu falo, Dois Córregos conhece a empresa desde sempre e compra sem nota. E vende sem nota e vende diversos produtos. É uma baita uma empresa gigante. E ela faz isso. E essa empresa estava no escritório onde eu trabalhava. O que aconteceu? Essa empresa, apareceu fiscal na empresa para autuar a empresa. Porque ela não emitia nota, não comprava nota. E automaticamente é automático declarável. Porque se eu compro sem nota, para o governo eu não comprei. Se eu vendo sem nota, quer dizer que eu não vendi. Como que justifica o dinheiro entrando na conta corrente da empresa? Se a empresa não está vendendo, não está comprando, por que a movimentação financeira da empresa é alta? Por que está entrando e saindo dinheiro lá dentro? Não faz sentido, não liga uma coisa com a outra. Flávio, mas ele manda na pessoa física da pessoa. Movimentação física fica na conta física. Se a pessoa, a única fonte de renda dela é a empresa e está tendo muita movimentação, da onde que vem o dinheiro? Então, quer dizer, o governo pega. Entendeu? Ele acha onde pegar. Ele tem ferramentas para conseguir achar essa informação.
certo? Vamos supor que eu faço errado, a Ana Beatriz faz certo. É a mesma empresa, possui o mesmo... Em Araraquara, a diferença é de quadras. Aí tem a Camila e a Edilane, que também faz errado e é o mesmo ramo de empresa. Ou, melhor, elas fazem certo. A Edilane e a Camila fazem certo e a Ana Beatriz também. Eu faço errado. Como o governo descobre? Ele sabe que tem empresas do mesmo ramo que atendem os mesmos clientes. Como que eu vendo mais e elas vendem menos? Como que o meu preço de venda é bem menor em questão a isso? E aí ele atende um alerta. Bom, se tem empresas parecidas em volta, todas possuem o mesmo faturamento, e a do Flávio possui um faturamento tão grande, sendo que a empresa é do mesmo porte, mesmos clientes, por que ele vende tanto assim? E aí a empresa, o governo pode acender uma luzinha também de alerta. Opa, peraí, vamos investigar essa empresa aí que está acontecendo. Será que está tudo certo mesmo? Certo? Então tem essas contrapartidas também. Tá? O governo está sempre de olho, ele sabe o que está acontecendo. E ainda mais quando você faz, a pessoa faz o imposto de renda da pessoa jurídica, que daí ele consegue captar até o que está acontecendo na empresa. Como que ele teve aquela movimentação financeira se ele não recebe esse valor? O prolabore dele, o olerite dele do sócio é de R$3.000 por mês. Como que entra 15 mil se não tem distribuição de lucro? Então, é algumas coisinhas assim que o governo, embora a pessoa que não está pagando imposto, né, acha que está saindo ganhando, na hora que for ver, ela não sai ganhando, não. Em algum momento vai chegar e a conta chega. Talvez demore, mas uma hora pega. E quando pega, infelizmente, o que você faturou, faturou. O que não faturou, depende, se você não tem reservas, a sua empresa é penalizada. Certo? Pessoal, tranquilo? Vocês gostariam de compartilhar alguma coisa? Alguma percepção? Concorda, discorda? Sobre isso? Vocês veem também essa realidade aí no dia a dia de vocês? Sim, é bem isso que você falou mesmo. De inversão de valor, né? Às vezes o cliente chega no escritório, chega em algum lugar de consultoria, ele quer isso, né? Ele não quer mais saber se está certo, se está errado. Ele quer sobreviver em meio ao mercado e ele sempre está procurando esse tipo de escapatória, entre aspas, assim. É igual você falou, às vezes a gente nem culpa ele, mas é tão difícil, é tão complicado que as outras não fazem de uma forma certa, que acaba prejudicando e acaba invertendo o valor daquele que é acostumado a fazer errado. É o que mais a gente vê, assim, principalmente em escritório. No escritório é muito triste, Edilane, porque o escritório ele serviria para quê? Olha para que serviria o escritório. Ele serve para subsídios para a empresa tomar decisão. Ou seja, o empresário chega lá e fala no escritório, olha, eu quero comprar uma máquina. Eu posso comprar essa máquina? Tenho condição? O que você acha? É um bom momento? Não é? Então você vai para o escritório para ver como que está a sua situação financeira, para o escritório te ajudar a tomar decisões. Sim. Só que não funciona assim. Mas... O empresário vê o escritório como um vilão. Sim. Não, eu não vou falar para o escritório que eu comprei com nota. Exatamente. Quando eu for mandar nota de 10, eu vou mandar 3, porque se eu mandar mais, ele vai ver que eu comprei mais, ele vai emitir mais nota fiscal de saída, e aí fazer... Ou seja, quando pega o balanço, eu quero fazer um empréstimo, ou quero comprar uma máquina, o escritório não serve para nada, porque as informações demonstrativas não estão reais. Sim. Aí você vai fazer um empréstimo. Aí você fala pro contador, viu, eu quero que você monte o balanço e para mandar no banco, pro banco aprovar. Como que manda, gente, uma informação tão errada? É igual quando a gente vai fazer um empréstimo bancário, né? Não que a gente faça isso, né? Mas sumando uma hipótese que tem... vamos fazer um empréstimo. O que ele pede para você fazer um empréstimo? Se você tem carro, se você tem bens, se você tem o seu olerite, se você trabalha há quanto tempo na empresa, ele faz uma consulta para ver se você tem condição de pagar aquele empréstimo. Sim. A empresa é a mesma coisa. Quando o empresário quer fazer um empréstimo,
ele tem que informar o olerite dele para o banco. Olerite? Sim, o balanço e o DRE. Para o banco verificar se a empresa tem condição ou não de ter um empréstimo, de pagar essa dívida. Quanto tempo a empresa está no mercado, se ela tem clientes positivos, se os clientes estão pagando ela, se ela tem muito estoque, se ela tem caixa. Ou seja, só consegue financiamento quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não consegue financiamento. Essa é a verdade. Porque o banco não quer emprestar dinheiro para quem não tem dinheiro. Porque ele tem medo de não receber. Então pode ver, quando você precisa de dinheiro, você vai no banco, o banco vai, então, com as parcelas abusivas. Aí quando você está bem financeiramente, aí, de repente o banco não para de ligar banco em casa falando, viu, quer um cartão de crédito? Viu, tem empréstimo consignado, tem empréstimo não sei do que, empréstimo pessoal. Quando você não precisa, aí eles querem fazer um empréstimo. É mais ou menos isso. E o escritório, a tristeza do escritório de contabilidade é que ele serve apenas para fazer imposto, para tentar tornar o irreal, né, real, porque as informações vêm todas distorcidas, os impostos é feito com as informações que tem, o escritório não tem como fazer algo que não tem provas, né? Então ele não pode obrigar ele a enviar nota fiscal se ele não tem provas que enviou. Se bem que o escritório sabe também, né? O escritório sabe muita coisa que o empresário não sabe que ele sabe. Ele sabe de todas as notas fiscais, porque é emitido por CNPJ, e vai consulta por CNPJ, sabe as empresas que foi consultada. Então, assim, o empresário, ele vê o escritório como um inimigo, e na verdade devia ser como um amigo. E tá lá lado a lado e falar, olha, tá acontecendo isso, me ajuda, o que eu faço? Porque para isso que o escritório sabe, a formação dos profissionais são para isso. Só que eles acabam sendo o quê? Apenas fazedores de impostos. Ah, faz meu imposto aí, o que eu quero fazer é pagar menos imposto possível, e ainda reclama da mensalidade, né? Os clientes pagam o imposto, ele acha que o imposto é do escritório. Ele não sabe que o imposto é para o governo. Então, quando vem muito imposto e você cobra a mensalidade, ele fala, nossa, já paguei muito imposto para vocês e aí vocês querem mensalidade. Então, ainda falta uma instrução dos nossos empresários sobre isso. É isso mesmo, professor. É triste, é triste. Porque as pessoas acham que nascem empresárias. Elas não fazem nenhum curso, nada, para saber o mínimo para poder gerenciar uma empresa. Sim, sim. Igual falam, uma vez me falaram, aprender a administrar, brincar de administrar. Se vamos brincar de administrar, olha que der certo, Deus, se não der, que pena, o mercado não está favorável se não der certo. É, sim mesmo. Ai, ai, mas é isso, pessoal. Vamos continuar então, vou projetar novamente o slide para vocês. E aí eu gostaria de estar fazendo a pergunta, quais impostos, quais tributos existem? Queria que vocês falassem, no vídeo já falou alguns, eu queria que vocês falassem quais tributos existem, o que vier na cabeça de vocês. Nada? A gente falou de vários hoje em sala. ISS, IPI, ISS, ICM, FGTS, GPS, IRPJ. Vamos ver, tem uma lista aqui. Você não está colando, não, né? Não, é que eu pago aqui na empresa mesmo. Eu paguei ontem alguns, inclusive. É isso aí, que mais? Vai falando. IPVA, IPTU. Precisava pôr assim, né, numa ordem, né, de cadeia, né, de alfabética. Mas é tudo com I, então vamos. O que mais? Agora tem a GNRE também, né, que não deixa de ser um imposto também. Sim. IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, IR da empresa também, imposto de renda nosso. INSS. INSS. Aí tem aquele de operações financeiras, como que é?
Imposto sobre Operações Financeiras? IOF, não é? Nosso IOF também. Temos alguns impostos, como aquele quando a gente importa e exporta. O imposto de importação, imposto de exportação. E tudo isso que vocês falaram, tudo isso. Ah, eu fiquei confuso, eu queria a ajuda de vocês. É tributo ou imposto? É os dois. Vocês perceberam que a gente já está funilando. Por enquanto parece ser igual, mas não é. Ou seja, tributo é imposto, imposto é tributo. Até aí a gente sabe que um é parecido com o outro, mas não são iguais ainda, tá? Mas é isso mesmo que vocês trouxeram. Tudo isso que vocês trouxeram são impostos. Mas tem mais. Tem muito mais. Para a gente conseguir definir, sair hoje com uma clareza do que é imposto e o que é tributo, a gente vai fazer uma atividade, tá? Nessa atividade, eu vou passar para vocês. Vai ser aquela atividade síncrona, é aquela que eu vou dar um tempo para vocês fazerem e depois vocês vão voltar. Ela vai ser em grupo, tá? Então, eu estava pensando aqui, vai ser um grupo com 3 e um grupo com 2. Eu vou estar compartilhando com vocês o Código Tributário Nacional. Tá? E dentro desse Código Tributário, terá dois artigos. Aí eu vou separar. Um trio vai ficar com um artigo, com 2 artigos, e uma dupla vai ficar com 2 artigos. A intenção é que vocês leiam esse artigo e vocês tentem, igual a gente fez com o artigo 3 do CTN, vocês vão tentar fazer isso com esses 2 artigos. Ao ler, vocês podem ver que eles não são tão confusos assim. Tem umas palavras estranhas, mas a intenção é que vocês tentem explicá-lo e, ao mesmo tempo, trazer exemplos para poder explicar. Certo? Eu vou estar criando os grupos. Aí eu queria perguntar, o grupo tanto faz ou vocês gostariam? Eu queria fazer com fulano. Vocês gostariam de estar definindo assim quem vocês querem fazer ou posso colocar de ordem aleatória? Por mim, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Beleza, então. Então, eu vou fazer assim. Eu vou criar 2 salas. Então, na verdade, são 2 salas dentro do Teams. Então, eu vou criar, vocês vão entrar automático nessa sala. E aí eu vou lá falar com vocês. Criando as salas aqui. Aí, a hora que eu der o OK, vocês vão ser direcionadas automaticamente para elas. Tá? Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho. Eu vou colocar aqui, então, a Ana Beatriz, a Stephanie, e a Camila, ou melhor, só a Ana Beatriz e a Stephanie na sala 1. Vocês vão estar sendo direcionados agora para lá, tá? Ana Beatriz e Stephanie. Aí eu já vou entrar para falar com vocês lá. Tá. Ok. E eu vou colocar a Dani, a Camila e a Edilane em outro grupo. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o CTN. O Código Tributário Nacional.
Vai estar no chat. Eu vou compartilhar no WhatsApp também. E aí eu vou vou entrar para falar os artigos para vocês. Essa atividade, eu queria estar fazendo ela. A gente poderia estar. Quanto tempo mais ou menos? Uma meia hora. 11h30 a gente volta. Vocês não tiveram intervalo. Bom, qualquer coisa, essa atividade a gente vai estar vendo com o tempo que vocês acham necessário. Qualquer coisa, atividade vocês vão estar apresentando para o Ulisses no sábado. Mas vamos ver ainda com o tempo. Depende como for, a gente já faz a correção ainda dessa aula. Tá? Ó, mandei para vocês o artigo no chat. Mas muitos estão sem chat. Eu vou compartilhar no WhatsApp também. Eu vou iniciar as salas, então, e aí a gente volta aqui para a sala 11h20. Vamos colocar 11h20 como horário, e aí, se necessitar, a gente coloca um horário um pouquinho maior. Tudo bem? Então, eu vou iniciar as salas aqui, eu vou entrar em cada grupo para poder estar passando para vocês o código tributário, o artigo, e também enviar o código tributário e o artigo, tá? Eu vou clicar em iniciar, aí automaticamente vocês vão automaticamente para essa sala. Vocês não precisam sair de lugar nenhum. Beleza? Estou iniciando as salas, então eu entro para falar com vocês. Ok.
Aí, ó, todos estão aqui de volta? Sim. Boa. Sim. Beleza. Pessoal, só para a gente consolidar, tudo que vocês, o trabalho que vocês fizeram, vocês vão apresentar no sábado que vem. Então, se vocês tiverem que alinhar mais alguma coisa, algum assunto, fiquem à vontade. Espero que o tempo da atividade foi o ideal. Na verdade, é só para vocês compreenderem mesmo. Lembrando, o que vocês estão trazendo são tributos, tá? Então, eu vi o artigo tal. Esse artigo é um tributo. Eu vi o artigo. Todos são um tributo. Então, até então, eu fiz a pergunta para vocês: qual é a diferença entre tributo e imposto? Imposto, ele é um tributo. Certo? E tributo, ele não é um imposto apenas. Ele é imposto, ele é o artigo, ele é o artigo 16, ele é o artigo 77, ele é o artigo 81, ele é o artigo 15. Certo? Então, todo imposto é um tributo? Sim. Todo tributo é um imposto? Não. Porque o tributo, ele vai além do imposto. Ele tem um imposto que faz parte. Ou melhor, o tributo tem 4 filhos. Na verdade, são 5, né? Mas tá vindo 4. 4 filhos. Ele é pai dos 4. Só que o imposto não é só filho dele. Entendeu? Vê se faz sentido para vocês. Na aula que vem, vocês vão estar apresentando quais são esses impostos, esses tributos. Eu falo imposto, mas eu não vou dar o gostinho para vocês e conhecerem os outros ainda. Então, os grupos que vão na aula que vem que vocês vão conhecer todos, tá? O imposto é o que a gente estava conversando até agora, que ficou claro para vocês que ele é um tributo. Pessoal, é isso então. Todos estão aí. Agradeço a participação de vocês da aula de hoje. Eu mandei um link para vocês. Eu vou estar liberando vocês 5 minutinhos mais cedo, porque vocês têm um intervalo que vocês deixaram de ter. E é extremamente importante que vocês abram o link que eu enviei na sala, no WhatsApp, e vocês respondam esse questionário. É sobre a primeira aula que vocês tiveram, a percepção que vocês tiveram. Toda vez que a gente mandar o questionário, é importante que vocês respondam para a gente conseguir saber onde podemos melhorar. Então, lá está a primeira impressão que vocês tiveram. É a opinião de vocês com o curso, não é uma avaliação. Se você aprendeu, se você não aprendeu. A intenção é que vocês avaliem o curso com a impressão que vocês tiveram da primeira aula. Tudo bem? Posso contar com vocês no preenchimento do questionário? Sim. Pode sim. Perfeito. Pessoal, agradeço a participação de vocês. Realmente pela força de vontade de estar aí no sabadão estudando. Vocês já são vitoriosos por conta dessa atitude. Desejo a vocês um ótimo final de semana, um ótimo domingo e bom descanso para vocês aí. E sucesso. Espero que a gente se encontre mais vezes durante o curso de escrituração fiscal. Se der, eu entro também em alguma aula com o Ulisses. Obrigada. Imagina. Obrigada, professor. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.